Boa noite, meus irmãos. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa nos conceder mais esses momentos de reflexão do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, com essas lições maravilhosas e belíssimas que nós temos aqui dos ensinamentos cristãos, não é verdade? Para quem não me conhece, me chamo Marcelo de Lucas, sou lá do Centro Espírita Isaac Lima, que a gente traz um grande abraço da nossa casa para vocês e que a luz de Deus possa penetrar no coração de cada um de vocês. Para a gente começar nossas reflexões de hoje, e que a gente vai dividir com vocês para que vocês possam multiplicá-las, não é isso? A gente vai começar com uma página de preparo, que é desse livro aqui, Caminho Seguro, de Lorival Lopes, e a lição é manter a bondade. Não acabe com a bondade que está em você. A paz, a disposição para o bem, o desejo de aprender e crescer e a ânsia de ser feliz que estão no seu íntimo, no seu coração, são sementes que só dão bons frutos. Defenda-as. Seja alegre. Vencedores são os que dão valor ao que traz em si de bom e positivo. Toda vez que em você o que é bom entra ou sai, você se engrandece e amadurece. Valorize seu lado bom. É por ter boa seiva que a árvore produz bons frutos. Então vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, nossa doce e amada Mãe, e rogar nesse momento o amparo, a fortaleza, a paz e a harmonia, para que possamos estar com os nossos corações abertos, felizes, para desenvolvermos as nossas reflexões na noite de hoje. Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão, Maria nossa Mãe, muito grato. Só temos a agradecer a essa imensa ajuda, a esse imenso amor que nutrem por todos nós, para que possamos continuar na nossa caminhada. Que Tu possa levar, Senhor, a todos os corações sofredores, que nesse momento se encontram angustiados em sofrimento, para que eles possam receber o alento, a paz e o amor. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo seu carinho, pela sua ajuda. Que possamos estar sempre prontos para colaborar, para ajudar no que for preciso, principalmente aqueles irmãos que se encontram em mais sofrimento, em desespero, perdidos, sem saber por onde ir. Grato, Senhor, grato por sempre, por todas as oportunidades de sermos úteis. Que em Teu nome, que fiquemos em paz, em luz e em amor. Que assim seja. Bom, meus amigos, a missão que foi dada para a gente nessa noite está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E está no item 4, intitulado Os infortúnios ocultos. Infortúnios ocultos, né? O que vem a ser isso? A gente entende de infortúnio, vamos por palavra, né? Infortúnio, né? Infortúnio, qualquer sofrimento, né? Qualquer coisa que esteja incomodando, que esteja nos causando, né, algum tipo de sofrimento. E quando a gente ouve essa palavra infortúnio, a gente logo lembra, né, de grandes tragédias, né, de grandes abalos, né, terremotos, furacões, tufões, chuvas que levam, que arrastam casa dos morros, né, que enchem, que transbordam os rios e deixam as pessoas desabrigadas. E nesses grandes infortúnios aí que aparecem na mídia, né, aqueles grandes movimentos
né, que se faz, né, para doação de roupa, de alimento, de água, de remédio, né, de agasalho, para que as pessoas possam se sentir mais seguras, mais fortes, né, para poder reconstruir as suas vidas e refazerem, né? Esses infortúnios, eles estão aí, né? A gente vê a todo instante pela mídia, né? Agora, então, com a internet, a gente recebe essas informações assim, igual água, né? E isso é bom, né? Eu não estou fazendo apologia de que não é bom. É bom, né? Toda oportunidade de ajudar, de colaborar, de poder amenizar o sofrimento do próximo é bom, é útil, faz bem, né? E Deus fica muito feliz com isso. Mas existem outros tipos de infortúnio que merecem também a nossa atenção e o nosso carinho, que é o que está aqui nesse item 4, que são os chamados infortúnios ocultos. Né? A gente já entendeu o que é infortúnio e oculto, que está escondidinho, que está ali no cantinho, né? Sofrendo sozinho, né? Aqueles irmãos que sofrem sozinhos, calados, às vezes motivados pelo orgulho, porque não quer dar trabalho, porque não quer que as pessoas sintam pena, né? Aquela coisa toda, né? Então, a gente... O que fazer, né? Nesses infortúnios ocultos, né? Porque esses grandes a gente vê na mídia, né? Então, a gente sinaliza, aí a gente se mexe com a gente fica doído, né? E a gente fica compadecido com o sofrimento da lei. E agora esses que passam desapercebidos porque estão lá, sofrendo calado, escondidinho, né? Sem querer incomodar, né? Sem, às vezes, não ter muita expressão na mídia, né, que são esses sofrimentos ocultos aí, esses infortúnios ocultos. Né? O que fazer, né, com esse processo, com esses casos, né? E aí nesse capítulo, nesse item 4 desse capítulo 13, ele narra aqui uma história muito bonita, que vale a pena todos lerem, relerem e ler de novo, né? Porque é uma história muito bonita que traz muita lição pra gente, né? Muita lição de sensibilidade, de caridade, de solidariedade, né? Eu vou fazer um resumo da história para vocês, para quem de repente não conhece a história, mas está lá no capítulo 13, o item 4, nos infortúnios ocultos. É uma história assim, é uma senhora, tá? Essa senhora tem posses, tem muitas posses, né, da alta sociedade, e ela leva sua filha até a casa de uma família que passa por muita dificuldade, em virtude do marido estar internado num hospital, sem poder colaborar, sem poder dar a subsistência da família, sem poder trabalhar, e o trabalho da esposa não supre as necessidades dos filhos, né? E a gente percebe que essa senhora com essa filha, ela vai e ajuda essa família, dando alimento, dando remédios, dando roupas, né? Ela procura conversar, né? Saber das necessidades, dar uma palavra de carinho, de afeto, né? E não só isso, quando ela sai da casa dessa família, ela vai até o hospital, saber como o marido está e acalmar o coração do marido para que ele possa se recuperar com tranquilidade, porque enquanto ele estivesse no hospital, não podendo trabalhar, que ela iria cuidar da família dele, né? E ela sempre com a filha junto nesse trabalho, né? E essa família fica muito grata a essa senhora, e que apesar dela ter muitas posses, ela não vai até a casa dessa família com as roupas belas da alta sociedade, não. Ela vai simples, né, com uma roupa simples, a filha também com uma roupa, para justamente não
né, ostentar nada, porque ali ela não estava com interesse em ostentar nada, em dizer que estava ajudando, que era uma pessoa boa, não. Ela estava só com o intuito de ajudar aquela família que estava ali sofrendo e que de repente muitas pessoas ali em volta não sabiam do sofrimento daquela família, né? E ela conseguiu perceber esse sofrimento e passou a ajudar essa família, né? Como ela soube dessa família, isso aí, né, não vem ao caso no momento. O importante é o ato, né? É o fato dela ser uma pessoa de posse, da alta sociedade, ela se vestir simplesmente para não ostentar nada, não querer aparecer, e ela levar a filha, né? Tem uma parte na história que a filha pergunta à mãe: ah, mãe, eu também quero ajudar, eu também quero dar alguma coisa para essa família. E aí a mãe aproveita o instante para dar uma lição, uma orientação, né? uma educação para a filha. E ela fala: o que você pode dar para essa família se você nada tem para dar seu? Né? Porque o que você for dar vai ser comprado por mim, para eu te dar e para você entregar. Então, que mérito tem isso? Qual o esforço que você fez para você realmente ajudar? Qual o sacrifício que você fez para ajudar? Então, o que você pode fazer, minha filha? Você pode, com as suas mãos, confeccionar roupas, né? Pode costurar roupas para doar para essas famílias ou para qualquer outra que esteja precisando. Assim você vai estar sendo realmente útil. Você vai estar produzindo algo feito por você, com o seu esforço, com o seu trabalho, e aí você vai estar oferecendo realmente algo seu. E aí você vai saber realmente o valor disso. Então, olha que legal o trabalho dessa senhora. Né? Além de ajudar essa família, né? de procurar, enquanto o marido não tem condições, ela também aproveita para educar a filha. Já desde pequena, motivar ela nesse trabalho de ajuda, nesse trabalho de caridade verdadeira, né, para que a filha possa já ter dentro dela essa semente, e quando ela for uma adulta, quando ela tiver, né, o trabalho, as posses, ela também possa dar continuidade a esse trabalho que a mãe começou, né? Então, o grande barato dessa história, o grande legal dessa história é ver o desprendimento dessa senhora, né? São várias coisas: o desprendimento, o não querer ostentar, né? Isso mostra quando ela vai com uma veste mais simples, uma veste mais, né, para poder não ostentar nada e não querer aparecer, que não era esse o interesse dela, né? O carinho em, além de dar o material, né, o que a família precisava para comer, para necessidade de remédios, ela também dava também o aconchego, né, na conversa, de entrar, sentar, conversar com a família, abraçar, dar aquela força de que tudo aquilo ia passar, e ainda ir ao hospital para poder acalmar o coração do marido, para que ele ficasse calmo, para que a recuperação dele fosse tranquila, que ela estava ali para ajudar enquanto ele estivesse passando por essa dificuldade. Então isso é muito bacana. Então, o que a gente tira dessa senhora? Primeiro, sensibilidade. Muita sensibilidade no coração, de perceber aquela situação, que era uma situação difícil, que ela tinha condição de fazer alguma coisa e de ajudar, não é isso? E ela poder fazê-lo, né? Então a sensibilidade, o coração dela foi tocado por aquela dificuldade, e ela não só ficou no coração tocado, ela foi em ação. Ela aproveitou o que ela tinha de posses para poder ajudar alguém, né? Segundo, um grande amor, um amor pelo bem, por fazer o bem, né? Não importa, aquela pessoa não era da família dela, ela não conhecia, né? Mas assim, o bem pelo bem, fazer o bem com o coração cheio de amor, né? E com muita vontade de que aquela família ficasse bem, saísse daquela situação, e que ela foi um instrumento para ajudar aquela família, né? E a gratidão, né, a Deus pela oportunidade de fazer
de poder fazer algo por alguém. Então a gente para pensar e analisar o quanto que é bom ser bom. Mas esse bom ser bom, ele precisa assim, de algumas coisas. Ele precisa dessa sensibilidade, ele precisa dessa compaixão, desse amor, né, profundo no coração, esse olhar para o próximo com compaixão, né? Não é com pena, não é pena, né? Porque ninguém aqui, nós aqui na Terra, ninguém aqui é coitadinho. Todos nós temos as nossas coisas a acertar, né? Ninguém passa por nada à toa. Aqui tudo tem um propósito, tem alguma coisa. A gente precisa aprender alguma coisa. Aqui é uma grande escola para nos educar. Então não é pena, é compaixão, é sensibilidade, é misericórdia, né? É benevolência, é tudo isso junto, né? É um sentimento que brota dentro da gente, que quem tem essa sensibilidade faz com que isso cresça de forma a chegar às alturas, né? E aí você vai no impulso de fazer o bem, no impulso de querer ver o outro bem. E não importa se você vai ter reconhecimento, se você vai ter retorno, nada disso importa. O que importa é que você teve a oportunidade de fazer, você não perdeu a oportunidade e você foi lá e fez, né? É o que a gente chama de fé ativa, a fé com obras, né? Porque a fé sem obras é morta, não é isso? Então a gente percebe nesse movimento dessa senhora todos esses sentimentos juntos, né? E como que é importante nós, nesse momento que estamos vivendo da pandemia, exercitarmos essa sensibilidade. De perceber ao nosso lado o que está fora da mídia, né? Aquilo que a gente vê, beleza, vamos ajudar, vamos participar das campanhas, mas olhar para o nosso redor e exercitando a sensibilidade, exercitando esses sentimentos de misericórdia, de compaixão, né? Para que a gente possa perceber a necessidade de alguém que está aqui, que muitas das vezes está com um sorriso estampado no rosto, mas por dentro está em frangalhos. Então a gente precisa começar a exercitar essa sensibilidade. E esse exercício, ele vem justamente da interiorização dos ensinamentos do Cristo. Quando a gente lê o Evangelho, quando a gente lê uma história dessa, como está aqui nesse item 4, dos infortúnios ocultos, quando a gente começa a perceber o quanto que a gente precisa se sensibilizar com o outro, para que a gente possa realmente ser útil, colaborar com esse outro, né? Todos nós estamos aqui em evolução, cada um num grau diferente. Então, se eu já tenho alguma coisinha que eu consigo pensar em alguma coisa que eu posso fazer pelo outro e o outro não tem, eu vou fazer, porque aquele um dia vai ter. E hoje é ele que está precisando, amanhã pode ser eu, né? Então, isso é uma grande troca. A gente tem várias histórias aí, né? Eu vi uma história no YouTube, né, de um menininho, eu não sei se era japonês, coreano, mas era da terra do Oriente lá, e ele estava com muita fome, e ele passa perto de uma venda e pega uma fruta da bancada, e a moça que está ali começa a falar que chamar de ladrão, aquela coisa toda, aquela coisa. E o dono da loja sai de dentro da loja, afasta a menina e faz um carinho no garoto e dá para ele um prato de comida, né? Passado muitos anos, esse dono dessa loja, né, já o senhor, ele passa mal e vai para o hospital e ele precisa fazer um tratamento, eu não lembro agora de outra história, se é uma cirurgia, um tratamento, que ele não tem dinheiro para pagar essa cirurgia. Então ele iria morrer porque ele não tinha dinheiro para pagar o tratamento do que ele precisava. E passou alguns dias, todo o tratamento dele foi pago. Todo o tratamento dele foi pago e ele ficou assim, meu Deus, quem pagou esse tratamento, quem pagou? Pois o médico que estava acompanhando ele, queria começar a acompanhar para fazer o tratamento, era aquele menino
que lá atrás ele ofereceu aquele prato de comida, ou seja, ele teve a sensibilidade de perceber que aquele menino, naquele momento, ele não quis roubar por roubar, ele quis roubar porque ele estava com fome, ele estava com muita fome e não tinha como comer. Então ele teve a sensibilidade de perceber isso, aquele infortúnio oculto, porque, né, naquele povo do Oriente, essas coisas assim é causa de muita vergonha, as pessoas ficam com muita vergonha, né? E ele teve essa sensibilidade de perceber que ele não podia perder essa oportunidade, né? E ele foi e ajudou. E com o passar do tempo, né? O que aconteceu? Né? Ele veio a precisar e quem atendeu ele foi esse, ou seja, aquele ato que ele fez lá atrás de ajuda, de companheirismo, né, de solidariedade, de caridade verdadeira, rendeu para ele lá na frente todo o tratamento que ele precisava para poder se manter vivo, né? E aquele menino, com aquele ato, ele cresceu, né, se tornou um médico, né, conceituado, e ele pôde retribuir aquele ato de dia, porque ele lembrou daquele senhor, lembrou dele quando era criança, que foi aquele senhor que deu um prato de comida para ele. Ou seja, um prato de comida que rendeu todo um tratamento médico para salvar a vida de alguém. Então é essa sensibilidade que eu estou falando, é essa sensibilidade que a gente precisa ter de olhar para o outro e perceber a necessidade, porque aquele não está na mídia. Aquele não está aparecendo na televisão, mas ele está tão necessitado quanto aqueles, né? E quando a gente fala em oferecer a mão amiga, não é só a comida, não é só o dinheiro, não é só a roupa, o alimento, nada, o remédio, nada disso. Às vezes uma palavra de carinho, uma palavra de amor, uma palavra de conforto é o suficiente. Eu lembro de uma situação, muitos anos atrás, eu estava numa condução, eu não lembro se era no trabalho, o que eu estava fazendo, e eu sentei e uma senhora, eu acho que era uma senhora, tem tantos anos que eu não... Ela era uma senhora assim. Essa senhora começou a falar, e eu comecei a interagir com a fala dela, né? Ela falava, eu respondia, né? Dava minha opinião, a gente trocou uma ideia, assim, uma coisa de uns 20, 25 minutos, mais ou menos, e chegou lá o destino dela, ela desceu, e quando ela desceu, ela falou, poxa, obrigado, eu precisava conversar com alguém. Olha que bacana. Se eu não desse atenção, se eu não falasse nada, deixasse ela falando sozinha, não interagisse, né? Olha o efeito. Então, é essa sensibilidade que eu estou falando, porque essa sensibilidade faz com que o nosso coração ele se encha de uma energia positiva, de uma energia boa, que nos impulsiona à ação, a agir. E a gente tem à nossa volta tantas pessoas em sofrimento e tantas pessoas sofrendo quietas ali no seu mundinho, remoendo, e que quando você chega e dá um abraço, dá uma palavra, hoje a gente não pode abraçar muito, né, por causa da pandemia, a gente não pode, né, a gente está nesse afastamento social, mas uma palavra, pega um telefone, alô? Tá tudo bem? Que Deus te abençoe. Eu estou falando isso porque a minha ex-sogra, ela tinha esse hábito. Ela, um belo dia, ela sentava no sofá, pegava o telefone, discava um número qualquer e falava, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá qual for a hora, bom dia, que você tenha um dia de luz, iluminado, que você seja feliz, que Deus te dê muitas bênçãos. E só isso, e pegava e desligava o telefone. A sensibilidade dela para isso era tão grande que, com certeza, a espiritualidade intuía a mãozinha dela para discar aquele número de alguém que precisava ouvir o que ela tinha para falar. Então, quando a gente se envolve dessa sensibilidade, a gente consegue perceber mais o que está à nossa volta, porque a gente tira o foco da gente e percebe os outros, e a gente consegue ajudar. Né? E essa ajuda ela vai ser tão espontânea, ela vai ser tão, porque ela vai vir dessa sensibilidade, desse envolvimento com a situação, que a gente só vai querer realmente ajudar. Ah, eu não tenho como ajudar, não posso ajudar. Faz uma prece. Nesse momento que a gente está aqui de pandemia, a gente precisa orar pelo próximo, orar pelo outro.
Não é isso? Quantas correntes de oração, quantos grupos a gente participa aí de oração, e aí a gente bota o nome, ó, vamos orar para essa pessoa que ela está internada com Covid, que ela está entubada, que ela está isso, que a família está muito desesperada. Então, vamos orar, porque a gente se sensibiliza com a dor do outro, que a gente nem conhece, não importa se a gente conhece, se a gente não conhece, a gente não pode se restringir ao bem ao nosso grupo social, aquelas pessoas que compactuam com o mesmo pensamento que o nosso. Não. O amor, ele tem que ser globalizado, ele tem que ser universal, né? É o amor, é isso que Jesus pregava pra gente. Então, que a gente realmente perceba esses irmãos que estão à nossa volta e que não estão na mídia, mas estão sofrendo tanto quanto essas que estão na mídia, né? E que a gente olha, se sensibiliza com a dor e a gente ajuda. Então, essas pessoas que também estão ocultas nos seus infortúnios precisam tanto também de colaboração quanto elas. Então, que a gente tenha certeza, absoluta certeza, que Papai do Céu vai sempre intuir a gente quando a gente estiver com boas intenções de fazer o bem. Então, Papai do Céu vai ter sempre aquele carinho, aquele afeto com aqueles que realmente fazem isso de dentro do coração. E Ele vai estar sempre dando as oportunidades para que a gente possa realmente exercitar essa fé ativa, essa fé com ação. Porque hoje a gente tem esse exercício todo aí que a gente está tendo aí com a pandemia, de solidariedade, fraternidade, de amor ao próximo, né? Então, que a gente aproveite esse momento realmente para refletir em quem está à minha volta, não quem está na mídia, mas quem está à nossa volta, que está precisando tanto quanto desse aconchego, desse carinho, né? Quanto esses que estão na mídia, né? E o que é mais importante aí é essa simplicidade da ação. A gente não precisa ostentar nada. E a gente não precisa falar para ninguém, ó, eu fiz, aconteci. Usar o exemplo dessa senhora da história aqui do item 4, né? Que se vestia humildemente, que usava palavras simples e que, acima de tudo, fazia aquilo por grande amor à causa, né? E por estar com seu coração sensível, sensibilizado para essa prática. Então, que a gente tenha sempre na nossa cabeça que tudo vai nascer dessa sensibilização, da gente se tocar, olhar para aquele irmão, perceber que aquele irmão não está bem. Vou dar uma palavrinha com ele. Não importa se você conhece ou não, né? Não importa. Chegar assim, se você perceber que há uma resistência, beleza, faz uma oração. Para no momento, leva o seu pensamento, faz uma oração. Tem o mesmo efeito, não é isso? Então, que vocês possam realmente se sentir acolhidos, abraçados pela espiritualidade maior e perceber as oportunidades que Deus nos dá para poder ajudar a tantas pessoas que sofrem, principalmente nesse momento que estamos vivendo, né? Então, a gente está aqui, a gente estuda, a gente entende o que está aqui, mas precisamos da ação. Precisamos botar em prática aquilo que a gente estuda. E essa senhora dessa história, com certeza, pratica todos os ensinamentos que estão: caridade, fraternidade, solidariedade, amor, humildade, fé, ação. Né? Então, que a gente tenha certeza que o Papai do Céu vai estar sempre olhando por nós e nos ajudando a ter essa sensibilidade para que a gente possa sim perceber as intuições do alto e agir, né, em prol desses irmãos que passam por esses infortúnios ocultos que muitas das vezes passam desapercebido entre nós. Muita paz, meus irmãos, que o Papai do Céu abençoe a cada um de vocês imensamente. Vou convidar vocês agora para fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus e agradecer por tudo. Agradecer pela oportunidade, agradecer mais uma vez por tantas coisas boas que temos a cada dia. Que possamos pensar positivo, pensar no amor, pensar na felicidade, pensar na alegria. E que possamos, a partir desses bons pensamentos,
termos a nossa ação com fé, com coragem e perceber o quanto ainda precisamos fazer por nós e pelo nosso irmão que está ao nosso lado. Muito obrigado, Senhor. Fiquemos em paz, em luz, em amor. Que assim seja. Muita paz, meus queridos. O Pai do Céu abençoe vocês e muito obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus.